Era o crepúsculo de um dia carregado de tensão em meados de abril do ano de 1945, um período em que as outrora bucólicas e verdejantes paisagens do sul da Alemanha estavam impregnadas pelo cheiro acre de pólvora, fumaça de incêndios e pelo silêncio opressor que costuma preceder o colapso total de um império. O general George Smith Patton Jr., uma figura de liderança cuja aura era quase mitológica no seio do exército dos Estados Unidos, conhecido mundialmente por seu temperamento de aço, seus revólveres com cabo de marfim e por sua inabalável determinação em campo de batalha, estava em trânsito constante. Ele retornava para o seu posto de comando estratégico após computar uma jornada exaustiva de inspeção pelas posições mais avançadas e perigosas de sua gloriosa Terceira Armada, onde o perigo ainda espreitava em cada esquina de vilas em ruínas e florestas densas. O crepúsculo já havia se instalado de forma definitiva sobre a região da Baviera, tingindo o horizonte de tons melancólicos de violeta, âmbar e cinza metálico, enquanto o sol havia desaparecido por trás das colinas escarpadas há aproximadamente 20 minutos, deixando para trás um frio úmido, penetrante e cortante que parecia ignorar as grossas camadas de lã dos uniformes militares e perfurar a alma dos homens exaustos. Enquanto o jipe de Patton avançava com o motor roncando por uma estrada secundária esburacada pela artilharia, o veículo aproximou-se de uma antiga escola primária alemã, uma estrutura de tijolos escuros e telhados inclinados que havia sido recentemente requisitada e convertida às pressas em um hospital de campanha improvisado para atender ao fluxo incessante de baixas. O general, cujos olhos azuis eram famosos por captar detalhes minúsculos que outros oficiais simplesmente ignoravam, notou imediatamente uma irregularidade profundamente perturbadora do lado de fora daquela estrutura fracamente iluminada. Ele visualizou vultos humanos prostrados diretamente sobre o solo, perto da entrada principal, sob a luz pálida e fantasmagórica da lua que começava a despontar entre as nuvens pesadas de chuva. Sem qualquer hesitação, ele ordenou que seu motorista de confiança parasse o veículo de forma abrupta, levantando uma nuvem de poeira e cascalho. Patton saltou do jipe com agilidade, sua presença imponente preenchendo o espaço enquanto caminhava com botas pesadas em direção àqueles vultos silenciosos. No sol enlameado, viscoso e gelado daquela noite típica de abril, exatamente 14 homens estavam deitados em silêncio. Eles não estavam descansando ou aguardando ordens, eram soldados americanos gravemente feridos, envoltos em cobertores militares precários e ásperos que já estavam completamente saturados pela umidade do barro e pelo sereno da noite. Todos ostentavam o uniforme caqui dos Estados Unidos, mas o que mais chamou a atenção e feriu o senso de justiça do general foi o fato de que todos os 14 eram soldados negros. Patton olhou para o hospital de campanha logo atrás deles, cujas janelas quadradas irradiavam um calor dourado, artificial e hospitalar que contrastava violentamente com a escuridão lá fora. No interior daquele refúgio, ele podia discernir claramente através dos vidros um movimento frenético e eficiente de médicos e enfermeiras cuidando de soldados brancos que repousavam em camas limpas, com acesso a medicamentos modernos e ao conforto básico de um teto protetor contra as intempéries. Lá fora, na escuridão alemã, os soldados negros eram tratados apenas como sombras esquecidas, deixados à própria sorte na lama germânica. Patton inclinou-se sobre um cabo jovem que tinha uma bandagem volumosa, amadora e já escurecida pelo sangue na perna direita e perguntou, com uma voz que misturava autoridade absoluta e uma preocupação paterna genuína, por que razão eles estavam ali fora daquela forma degradante. O cabo, ao ver as 4 estrelas prateadas reluzentes no capacete de aço de Patton, sentiu um misto de pavor reverencial e alívio imediato, explicando com a voz embargada que lhes fora dito que o hospital estava operando em sua capacidade máxima absoluta e que não havia espaço para mais ninguém. Patton, com um olhar de fúria contida e lábios cerrados, perguntou de forma retórica se o lugar estava cheio apenas de soldados brancos, e o silêncio resignado e o olhar baixo do cabo foram a confirmação mais dolorosa e humilhante que ele poderia receber naquela etapa final da guerra. A alma do general, que valorizava o mérito individual e a bravura em combate acima de qualquer divisão racial ou preconceito social, revoltou-se instantaneamente. Ele enviou seu motorista imediatamente para dentro do edifício com uma ordem categórica e urgente: o oficial médico no comando daquela unidade deveria se apresentar de imediato no pátio externo. Patton permaneceu ali, de pé, sob o frio cortante, como uma sentinela de bronze ao lado daqueles homens que haviam lutado, sofrido e sangrado pela exata mesma causa e pela mesma bandeira que ele jurara defender. O Major William Hutchins, um oficial que servira no corpo médico do exército por 12 longos anos e que já estava habituado à burocracia militar engessada e às convenções sociais da época, saiu apressadamente do prédio e prestou uma continência formal que Patton deliberadamente não retribuiu. O general apontou com um gesto largo e acusador para os homens estendidos no chão e exigiu saber o motivo real daquela negligência desumana e inaceitável. Hutchins, tentando manter uma postura defensiva e citando regulamentos internos, alegou que o hospital estava tecnicamente superlotado e que não possuía leitos disponíveis para mais ninguém naquela noite. Patton, contudo, não era um homem de aceitar generalidades e questionou os números exatos com precisão cirúrgica. O major, sob pressão, admitiu que a escola possuía 40 leitos e que 38 deles estavam ocupados no momento. Patton, então, expôs com crueza a hipocrisia da situação. Havia 2 leitos vazios no calor do interior e 14 heróis feridos apodrecendo ao relento.
Ele deixou claro para o oficial médico que aquilo não se tratava de um problema logístico ou de falta de recursos, mas sim de uma escolha moral deliberada e vil baseada em puro preconceito racial. Quando Hutchins tentou balbuciar algo sobre as políticas de integração das alas médicas e os costumes vigentes na sociedade americana daquela década, Patton cortou sua fala com a autoridade demolidora de quem não aceita desculpas burocráticas para a injustiça manifesta. Ele afirmou em alto e bom som que não lhe importava a política de segregação, mas sim o tratamento digno de soldados americanos feridos em combate. Ele ordenou que todos os 14 homens fossem levados para o interior do hospital imediatamente, para receberem camas adequadas, cobertores secos e todo o suporte médico essencial disponível. Hutchins ainda tentou um último protesto, alegando que os outros pacientes brancos poderiam reagir de forma negativa ou até violenta à presença de soldados negros compartilhando as mesmas enfermarias. Patton, com uma voz fria, metálica e cortante, declarou que o local era um hospital militar oficial dos Estados Unidos da América e não um clube de lazer exclusivo para privilegiados, e reforçou que se algum paciente, independentemente de sua patente, tivesse quaisquer objeções, deveria tratar o assunto diretamente e pessoalmente com ele, o general George Patton. Sem aceitar mais nenhuma desculpa esfarrapada sobre a falta de espaço físico, ele ordenou que Hutchins desse alta imediata a qualquer paciente que pudesse caminhar por conta própria, ou que colocasse 2 homens em cada leito se fosse estritamente necessário, mas exigiu que todos estivessem devidamente abrigados e tratados em 10 minutos cronometrados. Ele olhou para o seu relógio de pulso e marcou o tempo com uma precisão absoluta e assustadora. Eram exatamente 17 horas e 30 minutos, às 17 horas e 40 minutos, se algum daqueles 14 homens ainda estivesse jogado na lama, Hutchins seria removido sumariamente de seu comando, perderia suas insígnias e seria enviado para a unidade mais remota para cavar latrinas pelo resto da campanha. Diante da ameaça real e iminente à sua carreira, o major correu desesperadamente para dentro e o caos organizado tomou conta do hospital improvisado. Patton observou com atenção cada maca sendo levantada e levada com cuidado para dentro, garantindo pessoalmente que nenhum homem fosse deixado para trás na escuridão. Ele seguiu os soldados até o interior, onde o ambiente tornou-se pesado e tenso. Quando um sargento branco, com o braço em uma tipoia, tentou reclamar em voz baixa sobre ter que compartilhar o espaço da sala com os soldados negros recém-chegados, Patton caminhou até ele e deu-lhe uma escolha simples e brutal: ou aceitava seus irmãos de armas que também sangraram pela pátria ou deveria deixar o hospital imediatamente para dar lugar a quem precisava. O sargento, confrontado com a autoridade suprema e a superioridade moral de Patton, engoliu as palavras e retirou-se em silêncio absoluto. O general permaneceu no hospital por mais 30 minutos, assegurando-se de que todos os 14 soldados estavam devidamente instalados e recebendo conforto médico. Antes de partir para a noite alemã, ele deixou um aviso final e sombrio a Hutchins: se tal fato de discriminação se repetisse sob seu comando, o major enfrentaria uma corte marcial por negligência grave de dever. A história detalhada daquela noite singular ecoou rapidamente por toda a Terceira Armada nos dias seguintes, mudando permanentemente a forma como os soldados negros eram recebidos e tratados em outros hospitais militares de campanha. Entre os homens resgatados da lama naquela noite fria estava o soldado Ras Samuel Williams, um nativo do estado da Geórgia, que havia sido ferido no ombro por estilhaços. Ele sobreviveu aos horrores da guerra e, no ano de 1982, compartilhou sua memória emocionante em uma entrevista histórica para um jornal local, destacando que o momento mais marcante de sua vida não foi a batalha em si, mas ver um general de 4 estrelas parado na lama ao seu lado, lutando por sua dignidade humana quando todos os outros haviam virado as costas. Williams viveu uma vida longa e honrada até os 72 anos, falecendo no ano de 1995, e sua história de superação hoje reside em um pequeno museu em sua cidade natal, onde seu uniforme desgastado e suas medalhas de combate simbolizam a eterna luta por igualdade e justiça. O hospital em solo alemão já não existe há décadas, tendo retornado à sua função original de escola, mas a lição de liderança deixada por Patton naquela noite de abril permanece tão relevante hoje quanto era em 1945. Diante dessa narrativa de coragem moral, fica a pergunta: se você estivesse na posição de autoridade, teria seguido as regras discriminatórias da época ou teria ouvido a voz da sua própria consciência para fazer o que é certo? Reflita sobre isso e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, e não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre momentos cruciais em que a decência humana e a honra superaram a rigidez cega das normas militares. A história é feita por escolhas e Patton escolheu a justiça.